Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Papo Seguro, o nosso espaço onde conversamos sobre segurança da informação, proteção de dados e continuidade de negócios aqui no TCU. E hoje o nosso bate-papo está recheado de informações importantes que podem fazer toda a diferença no nosso dia a dia de trabalho aqui no tribunal. No episódio de hoje iremos falar sobre a segurança da informação nas auditorias realizadas presencialmente. Nossa conversa será com o diretor do Núcleo de Dados da SESEX ONU, Marcelo Souza, o Marcelo Pacote. Servidor do tribunal desde 2006, Marcelo é graduado em Ciências da Computação pela Universidade de Brasília, onde também fez mestrado. Tem especialização em desenvolvimento de dispositivos móveis e análise de dados para o controle pelo ISC. Fez MBA em Gestão de Tecnologia da Informação e acumula nada mais nada menos do que 19 certificações profissionais. Atualmente está cursando disciplinas do doutorado em Ciências Contábeis. Então roda a vinheta e vamos para mais um episódio do Papo Seguro. Papo Seguro. Segurança da informação ao seu alcance. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Papo Seguro. Muito obrigado, Sávio, pelo convite. É um prazer poder contribuir com um podcast de um tema tão relevante que é a segurança da informação. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite aqui para o Papo Seguro. Para começar, embora o tribunal tenha investido bastante na realização de auditorias à distância, a gente sabe que as auditorias presenciais ainda acontecem, como é o caso das auditorias da ONU. Quais são, na sua visão, os principais desafios de segurança da informação envolvidos nas auditorias presenciais? Para começar, a SESEX ONU tem uma característica que, além das auditorias serem presenciais, elas também são auditorias internacionais. Nós temos auditorias nas mais diversas partes do mundo e acho que isso molda um pouco da nossa conversa aqui. Sobre os desafios, eu acho que o primeiro desafio é o ambiente físico. Alguns desses países, eles têm uma infraestrutura muito precária. Por exemplo, nós tivemos auditorias no Malawi, na Etiópia, na Tanzânia. Acho que para muitas pessoas que estão ouvindo o podcast, se eu perguntar onde é que fica o Malawi no mapa, a grande parte dos ouvintes sequer saberão onde é o Malawi. E também houve missões de paz no Chipre, no Líbano, no Kosovo. E tem até auditoria prevista para acontecer no Afeganistão. Então, muito mais do que coragem, imagine como é que é o ambiente físico que é oferecido nesses países. E, claro, isso já é um primeiro grande desafio. Outro desafio que é importante é o do cuidado com os dispositivos físicos. Os auditores da SESEX ONU, eles recebem um notebook fornecido pelo TCU para o trabalho em campo. Esse notebook já vem com diversas proteções, mas aí tem algo que vai muito além da tecnologia, que é o fator humano. Em uma viagem, o notebook ele pode ser roubado, ele pode ser perdido. E claro, além de um conjunto de papéis de trabalho que podem estar armazenados num dispositivo portátil, também pode ter ali informações de caráter sigilosa que pode ser exposta. E isso também é um desafio. Pensando em outros desafios, eu sei que parece improvável nos dias atuais, a gente não está mais acostumado com isso. Mas, até no meu caso, que eu vivo o mundo da tecnologia, mas a gente precisa ter muito cuidado com informação que ainda está disponível fisicamente, em papel. Acredite, em auditorias dessa natureza, ainda é necessário lidar com informações em papel, ainda que sejam aquelas produzidas pelo próprio auditor e que, claro, precisam ser descartadas. Então, fazendo assim um apanhado geral, acho que segurança da informação na auditoria presencial, ela vai muito além da tecnologia, né? Tem que pensar no preparo, um fator de consciência, de disciplina e de capacidade de adaptação por conta desses ambientes diversos que a gente visita, né? E esses são assim, conceitos que nós precisamos levar para qualquer lugar, especialmente nós que já fomos para todos os lugares aí do mundo. Muito bom, Marcelo. Agora que você aí comentou, né, sobre os principais desafios, né, da segurança da informação nas auditorias, gostaria de saber como vocês lidam, né, e como vocês tratam essas situações na prática para que isso não comprometa, né, o bom andamento ali da auditoria. Quando a gente fala desses desafios, o segredo está muito mais na
prevenção e no planejamento. O que depois que um problema acontece, é muito mais complicado resolver. Então, acho que um primeiro grande passo é o passo da capacitação. E aqui eu vou me expor rapidamente para contar um problema pessoal que eu tive não é algo tão grave, acho que é importante trazer aqui na nossa conversa, mas o TCU conduziu ano passado não foi um treinamento, foi um teste de phishing. E foram enviadas diversas mensagens para os e-mails do tribunal com links maliciosos que a ideia era que não fossem clicados. E o teste, a simulação visava verificar quais eram os servidores que clicavam naqueles links. Infelizmente, e eu não me orgulho disso, eu fui uma das várias pessoas que clicou nos links e que foi assim, virou estatística para a simulação. Vários outros colegas também caíram nessa simulação, todos deram desculpas do tipo, mas eu estava caminhando na rua e olhei a mensagem com pressa. Não importa, fez errado. Eu estava no banheiro e tinha acabado de acordar. Pior ainda, não deveria ter clicado no link que você não confia. Então foi um erro, claro, seja de quem for, e era uma simulação, era um teste, mas poderia ser uma mensagem maliciosa. O fato é que esse mesmo tipo de teste aconteceu nas entidades que a gente audita. Eu, por exemplo, estava auditando a Unicef e eu recebi uma mensagem que também era uma simulação de phishing. E dessa vez eu estava preparado e não cliquei no link. Seria muito vergonhoso se um auditor que poderia, inclusive, estar conduzindo uma auditoria de segurança da informação, clicasse no link que era uma simulação de phishing. E o que eu quero dizer com isso? Que a capacitação não era o objetivo principal no TCU, a capacitação, né, era uma conscientização, mas eu fui sim capacitado e por isso não cometi um outro erro, no caso de uma auditoria. Ou seja, o primeiro passo, quando a gente fala aqui de como lidar com aqueles desafios que eu mencionei na primeira pergunta, é sem dúvida a capacitação e a preparação, o conhecimento. Muito provavelmente quando esse podcast for divulgado, aparecerá aqui em algum lugar da tela um link que tem uma página do tribunal super completa com um conjunto enorme de dicas de segurança da informação que todos os servidores têm que ler. Então eu já fiz o trabalho de casa, já dei uma boa lida naquele conjunto de dicas e eu sei que aquilo ali tudo é muito valioso. Então capacitação é o primeiro passo e acho que é o que merece maior destaque. Outro ponto crucial é ter uma infraestrutura tecnológica robusta, sólida. E acho que o TCU já se preparou muito bem para isso. Tanto que o notebook que nós recebemos para o trabalho em campo, ele já veio configurado com criptografia forte, com antivírus atualizado. O meu notebook, o acesso é por meio de biometria. E hoje a gente já usa amplamente o segundo fator de autenticação. Então, nessa questão é um ponto importante. E acho que, em termos de infraestrutura tecnológica, a gente está muito bem servido. Por fim, acho que outro ponto importante para a gente não como tratar o outro desafio é não descuidar de coisas básicas. E aí, dessa parte mais básica, às vezes parece meio clichê, mas, cara, tem que o tempo todo se cercar de cuidados que são simples. Primeiro deles, redes Wi-Fi públicas. Elas são muito tentadoras, né? Porque tá ali fácil de usar. Você tá num país que às vezes você não consegue um acesso tão simples à internet e você quer, às vezes, ter um mecanismo mais simples de acessar a internet. E claro, a gente já conhece essa regra, a gente tem que evitar o uso de redes Wi-Fi públicas, especialmente para acessar aplicativos de trabalho e que porventura a gente tem que usar dados pessoais, e fornecer senhas ou, sei lá, informações financeiras. Então, rede Wi-Fi pública, especialmente nesse tipo de trabalho, em países muito remotos e com infraestrutura precária. Aliás, na verdade, em qualquer país que a gente visitar, essas redes têm que ser evitadas. Outro item muito importante, que inclusive já foi abordado num podcast anterior, quando a Fabiana Ruas mencionou alguns exemplos de segurança da informação, ela estava falando sobre continuidade de negócio, mas mencionou também a importância de alguns cuidados com segurança da informação, é o uso do segundo fator de autenticação. Isso é também um clichê, mas é com certeza um dos fatores muito importantes para a gente lidar com os desafios que foram apresentados. Por último, a gente não pode se descuidar
de ter protocolos bem definidos. Então a gente tem que saber exatamente o que acontecer, o que tem que fazer se houver perda ou roubo de um equipamento, que é comunicar imediatamente às equipes do TCU. Então, se eu perdi meu notebook, eu tenho que rapidamente deixar claro que um ativo que pode conter uma informação relevante não está mais sobre minha posse. Isso é um protocolo bem estabelecido e que deve ser cumprido por todos os servidores. Perfeito, dicas importantíssimas. E pensando nisso, né, no trabalho, nas viagens, como que você se prepara e se protege, né? Que dicas você pode dar para os ouvintes a respeito da segurança das suas informações em viagens a turismo, a trabalho? Que dicas você daria para os nossos ouvintes? Essa pergunta ela é boa porque segurança da informação não é uma coisa do TCU, não é uma coisa que fica só no trabalho. Quando eu viajo a turismo, eu acabo levando muito ou todos esses outros aprendizados comigo, né? Então, se é uma viagem, eu levo isso meio que no piloto automático. Então, valem aí as mesmas orientações que a gente conversou antes. Porque, no fim das contas, a gente vai percebendo que segurança da informação é mais ou menos assim como arrumar a mala. Dá uma preguiça, dá um pouco de trabalho no começo, mas garante que as nossas férias sejam mais tranquilas depois. É isso aí, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui no Papo Seguro. Muito obrigado, Sábio. Foi um prazer colaborar aí com o podcast de segurança da informação. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio. Se você curtiu, não deixe de acompanhar os episódios anteriores, que lá tem muita dica boa para o nosso dia a dia. Até a próxima. Tchau, tchau.